Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Oremos. Santo Deus, queremos te rogar em favor desse momento, ó Deus, dedicado à palavra do Senhor, que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor clareie a nossa mente, que o Senhor aquiete o nosso coração, nos ajude a darmos acolhida ao que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um de nós e sabe a situação que cada coração se encontra. E o Senhor, que é soberano, ó Deus, rogo que o Senhor use a Tua palavra para cuidar dos nossos corações com a Tua poderosa palavra. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Gênesis 22, estamos quase no fim da nossa série nos passos de Abraão. E para lembrarmos o porquê desse nome, o nome dessa série, nos passos de Abraão, o apóstolo Paulo, ele falou dos crentes como aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. São as suas palavras lá em Romanos 4:12. Abraão é uma referência de fé para todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. É, na verdade, considerado o nosso pai. Lá em Romanos 4:16, Paulo diz: porque Abraão é pai de todos nós. Também em Romanos 4:11, ele explica que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem. O justo, servo de Deus, aqueles que creem, viverão pela fé, assim como Abraão. E assim como aconteceu com Abraão, a nossa fé é submetida a vários testes, tanto para que essa fé se mostre como verdadeira, como também para que essa fé seja fortalecida. A nossa fé, assim como aconteceu com Abraão, é submetida às mais variadas provações.
Somos provados pela escassez e também pela abundância, pela saúde e também pelas doenças. Somos provados por amigos e também por inimigos, pela paz e pelas turbulências. Somos provados pelo conforto, pelos desconfortos, pela gratidão, pela ingratidão. Somos provados por elogios, por críticas, por desejos que são atendidos e também por esperarmos por um longo período por desejos serem atendidos. Algumas provações são consequências das nossas ações, das nossas escolhas, outras são impostas pelo Senhor. Jó, mesmo sendo um homem, nas palavras do próprio Deus, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, foi provado pela perda repentina de toda a sua riqueza. O homem mais rico da sua região, de repente se torna o homem mais pobre. Ele foi também provado pela morte de seus 10 filhos, em um só momento, num só dia, e também pela perda total de sua saúde. Paulo, que se afadigava na obra de Deus, se preocupava com todas as igrejas, que esmurrava o seu próprio corpo na luta contra o pecado, além disso, muitas outras provações ele teve que enfrentar. Deus lhe deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o humilhar. E esses dois exemplos, e mais esse aqui da nossa passagem de hoje, a maneira como Deus coloca Abraão à prova, nos mostram que Deus prova os seus servos ao máximo. Deus prova os seus servos ao máximo. Esse é o título do nosso episódio hoje, dessa nossa série Nos Passos de Abraão. Deus prova os seus servos ao máximo. Abraão, a essa altura de sua vida, ele já tinha sido provado de muitas maneiras. Em algumas provações ele passou bem, em outras ele falhou e depois corrigiu suas falhas, mas agora ele se depara com a provação mais difícil, mais pesada. Deus aqui prova a fé de Abraão ao máximo. E na nossa jornada, irmãos, na jornada da nossa fé, você e eu também seremos provados ao máximo pelo nosso Deus. Versículo 1 de Gênesis 22 diz: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E essa aqui é uma informação que o narrador Moisés, ele esclarece para nós leitor, para nós espectador. Logo no início ele tem esse cuidado de nos informar que o que vai acontecer nesse capítulo é uma provação. Deus pôs Abraão à prova. Mas essa não é uma informação passada para Abraão. Quando Deus chega aqui e fala com ele, Deus não diz: Abraão, eu vou fazer um teste com você. Preparado? Não. As palavras de Deus para Abraão aqui são bem parecidas com as primeiras palavras que Deus disse para ele lá em Gênesis 12. Quando ele ainda estava lá na sua terra natal, em Ur dos Caldeus, quando Deus fala com ele, diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui Deus diz algo parecido. No versículo 2, diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Algo bem parecido com as primeiras falas de Deus, a primeira vez que Deus fez contato com Abraão. Então essas palavras aqui para Abraão, que não é informado para ele que se trata de um teste, chega para ele como uma ordem. E uma ordem parecida com aquela: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aquela ordem que ele tinha ouvido quando ele ainda não conhecia o Senhor, nesse primeiro contato. E aí depois de 25 anos da primeira vez que Deus fala com ele, que Abraão tem saído da sua terra, deixou aqueles 75 anos de história da sua terra natal, indo para uma terra desconhecida, e finalmente, depois de 25 anos, Deus cumpre a sua promessa de lhe dar um descendente, de lhe dar um filho. E agora, a ordem de Deus é que Abraão vá para um monte onde ele iria
sacrificar esse filho da promessa, o seu filho amado. Lá na ordem de Gênesis 12, nós vimos lá que Abraão obedeceu prontamente. E agora, 25 anos depois, de muitas lutas, de muitas provações, depois de Deus ter cumprido a sua promessa, e de Abraão ter se alegrado com o seu filho, de ter o privilégio de ter circuncidado o seu filho, de ter feito uma festa para celebrar que ele parou de mamar, agora que Isaac já está iniciando a sua vida adulta, Abraão ouve novamente o chamado de Deus, versículo 1, Abraão. E o velho Abraão, sempre disposto, em prontidão a obedecer, a atender o que o seu Deus diz, eis-me aqui. E certamente Abraão não imaginava que Deus fosse lhe dar esta ordem do versículo 2. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Você consegue imaginar o peso dessa ordem? É algo que choca. É uma ordem para mudar todo o cenário. Versículo 1 começa dizendo, depois destas coisas. Que coisas? Depois que os problemas familiares de Abraão tinham sido resolvidos. Teve aquele problema com Agar, aquele problema com Ismael, mas eles foram embora e agora a família de Abraão está em paz, as coisas estão ok dentro de casa. Ele teve também ali alguns probleminhas com os servos de Abimeleque, com os seus vizinhos, mas também já tinha sido tudo resolvido. O final do capítulo 21 nos dá a ideia de que Abraão estava vivendo em paz em Berseba. Versículo 34 do capítulo 21, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Abraão e Sara, Abraão com bem mais de 100 anos, eles já tinham experimentado várias situações ao longo da vida, tinham enfrentado muitos problemas juntos, e agora, enfim, foram abençoados com seu filho Isaque, que era o filho tão esperado, a promessa tão esperada, e nós podíamos olhar para eles e dizer que eles estão agora só curtindo a sua velhice. Não tem mais nada que precise acontecer na vida deles. Mas a vida de Abraão aqui é um exemplo de que as maiores provações podem vir depois das maiores bênçãos e em qualquer época de nossas vidas. As maiores provações podem vir depois das maiores bênçãos e em qualquer época de nossas vidas. As maiores provações podem vir sem um aviso prévio, sem nenhum sinal de alerta antes. Bons momentos de tranquilidade, de paz, podem ser, de repente, interrompidos pelas provações mais difíceis que você jamais imaginava. Deus pode trazer sobre as nossas vidas, a qualquer momento, a mais dura provação para testar a nossa fé. Mas o que essas provações irão provar? Antes de responder essa pergunta, é importante lembrarmos de que as provações que vêm de Deus não se trata de tentações ao pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não, porque Deus a ninguém tenta e Ele mesmo não é tentado pelo mal. A tentação que é uma indução ao pecado ou uma atração ao pecado também é uma forma de provação, mas nem toda provação é uma tentação. As provações trazidas por Deus não são induções ao pecado. Deus não está aqui induzindo Abraão a pecar. Deus não nos tenta para o mal. Então, qual é o objetivo das provações de Deus? O que elas fazem? Versículo 1 diz, depois destas coisas, pois Deus, Abraão, aprova. E a prova aqui se trata de um teste, de um exame, como se você fosse fazer uma prova para testar os seus conhecimentos. É um teste com o intuito de perceber a natureza de algo. É um teste para expor a natureza, a essência de algo. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, nós temos lá o sábio Salomão.
se tornando famoso pelo mundo por causa dessa sabedoria. E lá 1 Reis 10:1 diz: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Essa rainha, por meio dessas perguntas difíceis, iria perceber essa sabedoria de Salomão. Por meio dessas perguntas difíceis, ela ia poder perceber a natureza, a essência dessa sabedoria. Eram perguntas que iriam extrair, que iriam trazer à tona a sabedoria de Salomão. E lá o texto diz que Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Abraão aqui, em Gênesis 22, foi exposto à prova para que o seu verdadeiro caráter e o caráter da sua fé fossem expostos. É bem parecido com o que nós fazemos ao espremer um limão. Você espreme um limão, você está forçando esse limão a extrair o seu suco. Assim também acontece quando as provações nos apertam. É para revelar o suco do nosso caráter. Assim como as perguntas difíceis da rainha de Sabá serviram para mostrar a sabedoria de Salomão, a ordem de Deus aqui para Abraão iria expor a natureza da sua fé. E quanto mais difícil a provação, mais ela espreme o nosso coração, mais a verdadeira natureza da nossa fé é exposta. Então, as provações de Deus servem para mostrar se a nossa fé é verdadeira e também para fortalecer essa fé. Diante das provações, a fé falsa e a fé verdadeira são evidenciadas. E a fé verdadeira permanece e é fortalecida. Antes de continuarmos, vamos abrir aí em Mateus capítulo 13. Mateus 13. Versículo 20 e versículo 21. Mateus 13, versículo 20 e 21. Parábola do semeador, Jesus explicando sobre o segundo solo. A todos, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse camarada que parecia ser um cristão, animado, empolgado, pega o beco diante das provações por causa do evangelho, por causa da palavra. Tiago 1:3 diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Em Gênesis 22, Deus provou o seu servo Abraão ao máximo. E essa provação nos revela, pelo menos, há 3 características, há outras também, mas devido ao tempo, vamos destacar aqui 3 características, tanto de Abraão, e o mesmo pode ser dito da sua fé, que são as mesmas características que devem ser percebidas na nossa vida quando somos ou quando formos também provados por Deus. A primeira característica aqui é que Abraão obedecia prontamente. Essa provação mostrou isso, expôs isso, que Abraão obedecia prontamente. Mesmo a ordem de Deus sendo algo que chocava e que trazia um pesar emocional muito grande, Abraão, sem delongas, obedece à ordem de Deus. No versículo 3, depois que Deus disse para ele ir lá para o monte, oferecer o seu filho a quem ele amava, versículo 3 diz: levantou-se e pôs Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, e aí organizou as coisas para fazer essa caminhada. Levantou logo cedo.
E aí o narrador ele vai detalhar aqui as ações de Abraão nos preparativos para seguir a ordem de Deus, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele preparou todas as coisas que ele iria precisar lá. Ele se garantiu que não ia ter que dizer depois: puxa, eu esqueci da lenha, eu esqueci do fogo, eu esqueci disso ou daquilo. Não. E a cada coisa que Abraão arrumava, ele estava dando um passo para mais perto de perder o seu filho. Mesmo assim, ele não agiu com procrastinação, não ficou naquela de ficar adiando, enrolando. E isso me faz lembrar daqueles casos, quando alguém, dizendo-se irmão, resolve namorar com um descrente. A ordem de Deus é clara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E essa ordem é uma provação, é um teste de fé para essas pessoas. Mas essa provação tem mostrado que muitos não estão dispostos a obedecer a Deus prontamente. Geralmente essas pessoas, esses irmãos querem um tempo para pensar. E aí, depois de uma semana, muitos dizem que ainda não decidiram. E alguns terminam dizendo que não conseguem terminar o namoro com a pessoa descrente porque a ama. E a ordem de Deus aqui para Abraão envolvia uma pessoa muito amada. Mas, pelo fato de ele amar muito Isaque, ele não usou isso como um meio para estar enrolando o tempo, ficar pensando se vai ou não obedecer a Deus. E olha que Deus fez questão de deixar claro, parece que enfatizar isso no versículo 2. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Mesmo amando muito seu filho Isaque, Abraão obedeceu prontamente. Muitas provações virão para testar a nossa fé quanto à obediência. E a nossa obediência, ela será testada, precisa ser testada, porque ela é um dos produtos da fé verdadeira. A fé genuína produz obediência a Deus. 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, não o obedece, é mentiroso. Nele não está a verdade, diz o apóstolo João. Uma das características da fé verdadeira é a obediência, e uma obediência que envolve prontidão. Abraão se acordou cedo e começou a sua caminhada para onde Deus disse. Ele obedeceu prontamente. Irmãos, a nossa obediência a Deus deve estar acima do nosso amor por qualquer pessoa ou coisa. Para andarmos com Deus, para seguirmos a Cristo, Ele exige, é necessário perdermos as coisas, talvez as pessoas que mais amamos. Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue. Ele também disse: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se colocamos pessoas antes de Cristo, se colocamos pessoas como obstáculos para não seguirmos a Cristo com fidelidade, Cristo diz: você não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Paulo, ele disse: o que para mim era lucro, aquilo que eu tanto amava, isto considerei perda por causa de Cristo. Algumas provações exigirão uma obediência em que nós teremos que perder os nossos amores. Então é bom a gente saber o que mais amamos, o que nós mais amamos. Pode ser que Deus mande uma provação em que, para você obedecer a Ele, você terá que perder aquilo que mais ama. E aí, a sua fé iria passar nesse teste, essa provação
iria expor que no seu coração existe uma fé pronta a obedecer a Deus, apesar da dificuldade do mandamento. Uma segunda característica que essa provação apresenta sobre Abraão e sua fé é que Abraão perseverava na provação. Tiago 1,3 diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele também diz, Tiago diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A perseverança, ela é percebida com o tempo. Só dá para dizer que você perseverou se você suportou a provação, foi fiel a Deus durante um determinado tempo que estava sendo provado. E aqui nós temos Abraão sendo esse homem bem-aventurado, sendo provado pelo tempo e perseverando. No versículo 4 de Gênesis 22 diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele tinha saído da sua casa com seus 2 servos, com material para o holocausto, com Isaque, e por 3 dias ele estava convivendo com essa ordem de Deus. Mas não eram 3 dias em que ele estava sendo perturbado com aquela dúvida: eu faço ou eu não faço? Eu sacrifico Isaque ou não sacrifico? Não. Mesmo com o peso no coração de que ele iria sacrificar o seu próprio filho, e talvez pensando nisso o tempo todo, ele não retrocede, ele não vacila, ele persevera. Provações, irmãos, podem vir sobre as nossas vidas por tempos indeterminados. Por exemplo, não sabemos por quanto tempo vai durar uma crise financeira. Pode ser alguns dias, meses, talvez por anos. E não importa quanto tempo dure a falta de dinheiro, quantos bens vamos ter que perder durante esse período, na nossa perseverança, não podemos correr a desonestidade para termos mais dinheiro. É preciso perseverança na honestidade. O relacionamento com o seu cônjuge pode estar com farpas, o casamento parece que se desgastando, mas antes de você chutar o balde, pegar a lata de óleo e jogar na parede e dizer eu quero o divórcio, como crente, persevere no seu casamento e passe por aquele processo, às vezes longo, de aconselhamento até ver as coisas melhorarem, até ver Deus trabalhando em sua família. Não tente ir pelo caminho mais fácil, persevere por esse caminho mais difícil. A criação de filhos não é fácil, é também um período de provação. Não basta fazer migal e trocar fraldas, não. Você tem que treinar seu filho na obediência, isso envolve instrução, correção. Muitas vezes vai parecer que o seu trabalho não tem resultados. Não desista, persevere, siga as instruções de Deus. Ensine, corrija, discipline, ensine de novo, corrija de novo, discipline de novo. Na criação dos seus filhos, você só vai colher o resultado depois de tempos. Se você perseverar na criação, na instrução, na disciplina e confiar no Senhor para transformar o coração do seu filho. Persevere, não desista. Uma palavrinha para os solteiros. Talvez você queira se casar, mas não tenha conseguido um pretendente no aprisco do Senhor. Cuidado para você não viver de forma impura, se entregando a práticas imorais, assistindo imoralidades. Cuidado para não ser seduzido por um filho ou por uma filha de Satanás. Não se ponha em julgo desigual com nenhum incrédulo, namorando ou paquerando com o incrédulo. Persevere honrando a Deus com seu corpo, continue fugindo da impureza. Ela vai continuar lhe perseguindo, continue, persevere fugindo dela. Quando as provações vierem, irmãos,
elas devem provar a nossa perseverança em fazer a vontade de Deus. É para ser exposto que nós perseveramos em fazer a vontade de Deus. As provações, elas tanto vão testar como vão desenvolver a nossa paciência, a nossa capacidade de perseverar. Paulo disse em Romanos 12, sede pacientes na tribulação. Terceira característica, gostaria de destacar aqui acerca de Abraão, é que Abraão confiava na palavra e no poder do Senhor. Essa provação vai expor isso, que Abraão confiava na palavra e no poder do Senhor. Por várias vezes essa provação expôs isso. E uma pergunta aqui nesse texto que não quer calar é: como Deus iria cumprir a sua promessa de fazer Abraão uma grande nação por meio de Isaque, que é uma promessa que ele tinha repetido antes, se agora ele pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque? Como é que Deus vai cumprir essa promessa de fazer de Abraão uma grande nação, se agora ele pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque? Se Isaque morresse, como é que Deus iria cumprir essa promessa? Então o coração de Abraão aqui, embora ele soubesse que estava prestes a matar o seu filho, Abraão não duvidava que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão não duvidava que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão não estava aqui nessa caminhada até o Monte Moriá, morrendo de raiva de Deus, que tinha feito esse pedido a ele, de matar o seu filho. E só está indo para aquele monte porque, afinal, foi Deus que pediu, sabe lá o que ele pode fazer comigo. Não. Abraão está sim sentindo o peso da ordem de Deus, mas ele está também tranquilo, confiando no poder e na palavra de Deus. Esse episódio ele está muito bem pincelado com essa fé de Abraão no poder e na palavra de Deus. A sua confiança aqui transborda aqui por todos os lados, do início ao fim desse texto. A sua fé não remove o peso da ordem, a sua fé não remove a dor de ter que matar o seu filho, está sendo pesada emocionalmente para ele isso, mas também esse peso e essa dor não minimizam a reverência pelo Senhor, nem minimizam a sua fé no Senhor. Veja aí, a sua pronta obediência já é uma demonstração dessa fé. Quando no versículo 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e cuidou das coisas. Além disso, a sua fé se manifesta na sua certeza de que ele e Isaque voltariam do monte. No versículo 5, ele chegou então lá na região, viu o lugar do qual Deus tinha falado. Versículo 5, então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Olha as palavras: eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não disse: voltarei para junto de vós. Voltaremos, eu e o rapaz voltaremos. E aqui não é Abraão mentindo, não é Abraão sendo esperto, querendo enganar os seus servos, ou Isaque, para que ele não perceba o que está acontecendo. Não. Esse homem de fé acreditava que Deus iria cumprir a sua promessa e que, portanto, ele e o seu filho voltariam do monte. Ele estava certo, com base na promessa de que Deus tinha feito, que eles voltariam. A confiança de Abraão aqui, apesar do peso da ordem, de que Deus iria fazer uma grande nação, essa confiança não é abalada. Mas, como Deus resolveria esse dilema de exigir o sacrifício de Isaque e ainda cumprir a promessa de que faria dele uma grande nação? Como é que Deus iria resolver esse dilema? A resposta para essa pergunta
vem das palavras de fé de Abraão. Essa não é uma pergunta, uma dúvida com a qual Abraão esteja lutando. Eu quero é ver o que é que Deus vai fazer para resolver esse problema. Ele me prometeu que iria fazer de mim uma grande nação por meio de Isaque, e agora está pedindo que eu sacrifique o meu filho. Como é que ele vai cumprir essa promessa? Como é que ele vai se manter fiel? Não é uma luta para Abraão isso, ele não está lutando com esse dilema. Ele responde a essa pergunta que estamos lançando aqui. Ele está agora caminhando sozinho com seu filho, versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. E aí o autor vai sempre criando essa cena dessa aproximação, mostrando como a coisa está caminhando para um momento chocante. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. O Senhor está com fogo, eu estou com a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta poderia vir como uma facada no coração de Abraão. Seria o momento para mexer com a sua estrutura emocional a ponto de ele não segurar mais. Porém, mesmo Abraão estando com esse grande peso emocional, ele está se guiando não pelas suas emoções, mas pela razão e confiando na palavra de Deus. A resposta dele é, versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá o cordeiro que ele vai precisar para o holocausto. Abraão confiava que Deus iria cumprir a promessa que fez. Abraão confiava na palavra e no poder de Deus. Mas tente se colocar aí no lugar de Abraão. Vamos tentar caminhar aqui junto com eles. Ele respondeu para o seu filho que Deus iria providenciar o cordeiro para o holocausto. E aí eles chegam no lugar que Deus tinha dito, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. Com a ajuda de Isaque, ele organiza as pedras, coloca umas sobre as outras, monta o altar. Depois ele arruma a lenha sobre o altar. E agora a cena chega a um ponto crucial. É hora de colocar o cordeiro sobre o altar, sobre a lenha. E Abraão tinha dito para o seu filho, nós vimos isso, acompanhando, eles andando juntos, nós vimos quando Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E aí chega nesse exato momento em que se precisa do cordeiro, e Deus não tinha provido cordeiro nenhum. Não há nenhum cordeiro para o sacrifício. E agora? O que Abraão faz? Dá uma volta para lá, uma volta para cá, aguarda um pouco mais para ver se Deus faz alguma coisa? Não. Ele continua seguindo a ordem de Deus. Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Sem hesitar, Abraão agora pega a faca para sacrificar o seu filho. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E sabe o que era que Abraão faria? Ele iria passar a faca no pescoço do seu filho e depois iria tocar fogo, colocar fogo
no seu filho como sacrifício. E aqui não é que Abraão pegou essa faca, levantou a mão bem alto, ou segurou a faca com as duas mãos bem alto e ia acertá-lo de uma vez. Não. Não era assim que se fazia. Essa era uma faca pequena para um corte de carne. Então, era só o movimento natural de pegar a faca, seja lá onde estivesse, e colocar ali sobre o pescoço do filho e passar. Talvez você pense, enquanto a gente acompanhar Abraão, talvez a gente chegasse a pensar, eu acho que Abraão estava equivocado quando ele disse para Isaac que Deus providenciaria um substituto. Nós estamos vendo ele ir com a faca em direção ao pescoço, e é a hora H e nada de cordeiro. E aqui, mais uma vez, Abraão poderia ter desistido de tudo, porque ele tinha dito para o seu filho que Deus providenciaria um cordeiro. Mas, ao que parece, não há essa providência, uma solução para o seu problema. A solução que ele tinha imaginado não está acontecendo. Até o momento, não. E ele está com a faca já se direcionando ao pescoço do seu filho, e Deus não fez nada. Abraão está a centésimos de segundos para imolar o seu filho, e nada de cordeiro. Mas nós observamos aí nesta cena que Abraão continua agindo sem hesitar. Ele não vai amolar a faca primeiro. Ele só vai agindo. Por quê? Porque ele confia na promessa e no poder de Deus. Ele tinha dito para o seu filho que Deus iria providenciar um cordeiro. Mas se Deus não providenciasse, e se ele terminasse o ato ali e matasse o seu filho, o autor, o Espírito Santo, por meio do autor de Hebreus, nos revela algo que estava no coração de Abraão. Lá em Hebreus 11:19 diz, porque considerou, acerca de Abraão, desse momento, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Era isso que estava no coração de Abraão. Ele iria sacrificar o seu filho, e ele acreditava que depois Deus iria ressuscitar o seu filho. Por quê? Porque esse Deus que tinha sido fiel ao longo de 25 anos, esse Deus que cumpriu a promessa de dar esse seu filho, que por meio dele iria fazê-lo uma grande nação, esse Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho e cumprir a promessa que tinha feito. Essa provação testou a fé de Abraão ao máximo, até o fim, e ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Irmãos, dizer que Deus prova os seus servos ao máximo é dizer que ele nos provará até o último grau. O apóstolo Pedro compara as provações a fogo ardente. 1 Pedro 4:12, ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Assim como metais preciosos são submetidos ao fogo para serem purificados, apurados, a nossa fé também é submetida ao calor das provações. Deus queima com provações a nossa fé para nos purificar e nos apurar. Deus nos queima com provações para nos apurar, para nos purificar. E alguns metais, assim como alguns crentes, precisam estar no fogo por mais tempo do que outros. Outros precisam ser colocados em chamas com um grau mais intenso do que outros. Deus é que sabe a duração e o grau das provações que cada um de nós precisa. Deus é que sabe o quanto a provação precisa ser difícil, o seu grau de dificuldade, e por quanto tempo ela precisa pairar em nossas vidas.
1 Pedro 1,7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, nenhum crente irá se livrar de ter provações na sua vida. Era isso que Abraão estava experimentando aqui. E agora Deus o provou com a mais pesada das provações, até o último momento. Até o momento em que ele estendeu a mão para imolar o seu filho. Deus provou o seu servo ao máximo. Irmãos, acredite nisso, Deus fará o mesmo conosco. Se você é um crente, se você é um cristão, Deus lhe provará ao máximo. Você está sofrendo, passando por uma longa e pesada provação, parece que as coisas só pioram, você tem questionado a razão de Deus demorar tanto em mudar a situação, e mesmo você fazendo tudo certo, escute, o sofrimento, por mais difícil e demorado que seja, não é um sinal da ausência de Deus, não. É um sinal da sua presença purificadora. Quando sofremos pelas provações trazidas pelo Senhor, quando sofremos, vai ser sofrimento, vai doer, vai ser difícil. Quando sofremos pelas provações trazidas pelo Senhor, estamos experimentando de um modo diferente a sua presença purificadora. E que essas provações mostrem o quanto você confia na palavra e no poder de Deus. Agora, se você não está passando por provações, esteja certo de que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, elas vão chegar. Pode ser que agora você esteja curtindo dias de paz, curtindo uma harmonia familiar. Pode ser que agora seja só bonança, fartura, saúde, sucesso no trabalho. Graças a Deus. Mas aproveite esses dias de paz, de bonança, para se fortalecer para os dias maus, porque eles virão. Ore, rogue a Deus que quando as provações vierem, você esteja mesmo preparado para encará-las, confiando na palavra e no poder de Deus. Para finalizarmos por hoje, por que Deus pôs Abraão à prova? Por quê? No versículo 12, diz assim, vamos ler os versículos 10 e 11 primeiro. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E lá no livro de Hebreus diz assim, estava mesmo para sacrificar o seu filho. Mas do céu, versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Porque Deus pôs Abraão à prova. Por quê? A gente poderia olhar por cima e dizer, para Deus saber se ele realmente temia ao Senhor ou não. Mas observe que o versículo 12 começa dizendo assim, então lhe disse, o anjo do Senhor, o Senhor, disse para Abraão, agora sei que temes a Deus. E Deus precisava saber disso? Não. Deus é onisciente, Ele já sabe todas as coisas. Ele já sabe a natureza da nossa fé. Ele já sabe a veracidade da nossa fé, o grau da nossa fé. Ele já nos conhece perfeitamente. Então, não é para Ele saber se nós o amamos, se nós o tememos, que Ele nos prova, não. O versículo começa dizendo, então lhe disse. E Deus precisava dizer isso para Abraão?
Se ele estivesse só interessado em ele saber, ele precisava agora dizer: Abraão, isso era só um teste. Eu estava fazendo isso só para saber até onde você ia, se você realmente me temia. Não. Deus não precisava ter dito isso para Abraão. A verdade, irmãos, é que as provações de Deus não é porque Ele não conhece a natureza da nossa fé. Ele nos prova para nos mostrar o que Ele tem feito conosco, para depois nos dizer o que foi que Ele fez conosco. Ao fim das provações, Deus pode nos mostrar o quanto Ele trabalhou para transformar o nosso caráter. Ao fim das provações, Deus pode nos mostrar o quanto Ele trabalhou para melhorar, aperfeiçoar, amadurecer nossa fé. Não é Deus que precisa saber o estado da nossa fé, é nós que precisamos perceber o quanto Deus tem trabalhado em nosso caráter, no fogo da provação. Nós somos servos de Deus, e para o nosso bem, Ele vai nos provar ao máximo. E isso é assustador, mas Ele certamente vai nos conceder a graça para suportar as provações e perseverar nas provações, assim como Ele fez com Abraão. Oremos. Querido Pai, nós estamos nas Tuas mãos. É o Senhor quem tem realizado a Tua boa obra em nós, para nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É o Senhor quem nos poda para darmos mais frutos. É o Senhor quem nos santifica. E mais do que nós, bem mais do que nós, só o Senhor sabe aonde ainda precisa doer, por quanto tempo precisa doer, para nos tornarmos mais maduros, mais fiéis, mais santos e mais parecidos com Cristo. Santo Deus, que quando o Senhor trouxer provações, elas possam provar, expor a veracidade da nossa fé. E também, ó Deus, o quanto estamos dispostos a obedecer, a perseverar e a confiar no Senhor e no Teu poder. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.